Bom dia. Bom dia, meus amores. Vamos lá. Vamos começar nossa manhã com o que vocês pediram pra gente falar. Forte, hein? É bem forte. Bom dia, bom dia. Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Pra gente começar nossa manhã. Deixa eu botar aqui, ó. Prontinho. Abandono. Você se sente abandonada às vezes? Isso é real ou isso é imaginário? Isso vem da onde? Da onde vem o abandono? Gente, aqui em Curitiba tá frio, vocês acreditam? Vamos deixar o pessoal ir entrando devagarinho aí. Tem algumas alunas desgarradas por aí que estão chegando, né, Vanessa? Cadê você, garota? Essas alunas que vão sumindo, vão desaparecendo, cadê vocês? Eu tenho saudades. Bom dia, bom dia. Gente, vem chegando. Vem mandando um aviãozinho aí, convidando as pessoas, dizendo, ó, você tá se arrumando pra sair? Você tá tomando teu café? Liga aí, liga na Eva. Dá uma olhada nisso que ela vai falar agora, que é bem interessante, né? Quem... Desculpem, por favor. Ela falou em abandono, tem a ver comigo, tem a ver com uma cicatriz aqui dentro. Aí olha, tem que sair, né? Exatamente. É assim que funciona. Tem uma cicatriz muito forte. Eu tenho um abandono muito forte. E eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Vou contar. Por quê? Porque é importante. É importante vocês saberem, né? De como que eu me senti e de por isso que eu consigo olhar a dor que vocês têm. Porque nós sempre temos uma dor que ninguém vê, né? Ou muitas dores que ninguém vê. E quando o outro vê, ele julga e acha que sabe, que entende dessa dor. E eu vou contar pra vocês, cuidado ao julgar a dor do outro. A dor do outro é a dor dele. Nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Porque normalmente a gente diz, que mimimi. Eu sei porque eu fiz isso muito, né? Como eu sou muito prática, aquela coisa muito, deixa eu tirar um pouquinho mais pra cá, isso, mais longe um pouquinho. Sou muito prática, muito, né, decidida. Eu acho que as pessoas têm que ser, né? Pelo menos eu achava. Que todo mundo tinha que ser do mesmo jeito. Mas na verdade a gente foge, né, dessas dores como o abandono. A gente vai fugindo. E eu me senti muito abandonada e ainda existe uma cicatriz muito grande. Eu quero falar o seguinte, a partir do momento... o abandono é uma cicatriz, é uma ferida emocional que nós adquirimos lá na infância, tá? Ela acontece na nossa vida depois de adulto? Claro que acontece, muitas vezes, né? Mas acontece justamente porque eu já tenho essa ferida. E aí ela sangra cada vez que alguém faz algo parecido com aquilo que eu tive a dor lá atrás. Gente, a gente precisa entender muito bem isso, né? Porque assim, existem registros dentro de nós. Registros de toda uma vida. E registro lá do útero materno. E quando eu chego lá no útero materno, né? Numa regressão, por exemplo, quantas feridas vêm desse útero? É um útero machucado, tá? Então, é muito, mas importantíssimo a gente olhar para isso. E hoje a gente vai ver justamente isso. É interessante que quando eu olho para o abandono, por exemplo, da minha mãe, que é nosso tema de hoje, e vocês me pediram e a gente vai falar... E antes eu olhava da seguinte forma, sem constelação. Ela
me deixou, ela me largou, ela não me quis, ela foi sacana comigo, né? Ela foi relapsa, ela não segurou a barra, então eu era descartável. É exatamente assim que a gente se sente quando existe esse abandono materno, tá? Gente, é diferente. Eu já falei com vocês sobre o rompimento, né? Sobre aquele rompimento que existe entre mãe e filhos. Como, por exemplo, mamãe ficou doente, o filho precisou ir para casa. O filho ficou doente, a mamãe foi para casa. O filho ficou no hospital, a mamãe, entendeu? Esses afastamentos é uma situação. Pode gerar uma sensação de abandono? Pode. Mas quando volta, retoma, a gente consegue de novo ter esse vínculo. É um vínculo quebrado, que dá uma sensação de abandono, mas pode ser devolvido. O abandono em si, quando a criança sente aquela ferida do abandono, é diferente. Por quê? Porque aí é uma ferida, e ferida deixam cicatrizes. Não que o rompimento não deixe, deixa sim, mas pode ser revista essa aproximação. Num abandono, por exemplo, uma criança que é doada para alguém, doação. Eu doei a criança. A adoção vem da doação, né? Eu doei essa criança para que alguém adotasse. Eu não quero mais essa criança. Gente, existem crianças grandes que os pais não querem, não ficam. Que mãe é essa, Eva? Pois é, a mãe, ela fez o papel dela, grandemente. Beth fala que a maior união, a maior junção de uma filha, de um filho com uma mãe é na gestação. Existe um abandono da mãe para si mesma, da mãe para essa mulher, para poder gerar essa vida. Gente, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar analisar uma criação muito complicada, onde já exista nessa mãe uma criança abandonada, porque existe, com certeza. Eu só replico um padrão familiar, né? Ela já se sente abandonada, rejeitada, talvez. Existem feridas emocionais, porque todos nós temos as feridas emocionais, eu já falei sobre isso. As 5 feridas emocionais, que é o abandono, deixa eu lembrar, ver se eu lembro de todas. Abandono, rejeição, humilhação, injustiça. Se alguém lembrar aí, por favor. Deu branco, não lembro até a 5ª. Mas tudo isso são feridas emocionais que realmente marcam a nossa vida e vivem o nosso futuro. Nós estamos nessas feridas constantemente. Nós transitamos pelas nossas feridas emocionais usando máscaras para proteção, né? Isso já diz Lise no livro 5 Feridas Emocionais. Nós vivemos nessas feridas. Nós precisamos só detectar quais delas que nos pegam mais, né? Ou uma, ou várias, ou todas. Alguma pega, alguma trava. E o abandono é uma delas. Que lá na infância a gente sente e nós continuamos sentindo. Olha que interessante. Quando uma criança... Traição? Será que é? Pode ser. Então, olha só a Rita falando. Que mãe é essa? Passei muito tempo pensando que ela foi fraca, precisou se suicidar, fugir. A mãe da minha mãe morreu quando ela tinha 10 anos. Ela foi criada pelos avós e pela tia. Que mãe é essa? Eu tentei suicídio também, Rita. Eu também tentei. E eu sei a dor de um suicídio, né? Minha tia que me criou, se suicidou. Eu tentei várias vezes me suicidar. E
é algo muito forte de abandono da família, tá? É uma sensação muito difícil. Não é algo que você tem que ter muita coragem para cometer um suicídio. Eu não consegui. Eu pedia para morrer, mas eu não consegui me matar. Então é muito forte isso, porque vem da família. É um histórico familiar que precisa ser olhado. E é uma dor que dói, 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 dói e ninguém vê. Olham para você e dizem, hein, que? Ai, que chato. De novo ela tá com depressão? Mas de novo ela quer tirar a vida dela? Mas que saco isso. Pois é. E mais forte ainda, quando existem essas feridas emocionais, principalmente a do abandono, principalmente esse abandono da mamãe, porque mamãe é o quê, gente? Mamãe é segurança. Eu me sinto segura com a minha mãe, né? Tanto é que quando o bebê nasce, a primeira coisa é realmente ficar pertinho da mãe, para acalmar. Ele para de chorar na hora. Quando ele sente o cheirinho da mãe, sente esse calor, essa energia, porque é só a energia que a criança sente. Para de chorar. Agora imaginem, tá? Quando a gente tira essa criança. Simplesmente tira. A minha filha mais nova, como ela nasceu com um problema muito sério, ela nasceu com uma abertura na espinha. Então, se aquilo estourasse, era uma bolha de água que tinha bem na espinha dela. Se estourasse, ela morria na hora. E era assim, muito difícil, né? Era dificílima ela sobreviver. Porque imagina, 28 anos atrás. É tempo, né, gente? Então, o que aconteceu? Tiraram ela e já levaram ela para a incubadora. Eu não consegui ficar com ela. Existiu esse rompimento logo cedo. Existe uma sensação de abandono nela, de rejeição muito forte. Ela trabalha muito isso. Então, ela tem que estar sempre autoafirmando, as pessoas têm que estar sempre autoafirmando a ela que ela é muito legal, que ela é maravilhosa, que a gente quer ela o tempo todo, né? Só que aí é um trabalho interno dela, ela vai precisar se trabalhar. E ela tem se trabalhado muito, 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 muito. Isso é muito legal, né? Cada vez mais ela cresce mais nesse sentido. Mas ela ainda tem situações muito fortes nela. Mas Eva, você como terapeuta, você não consegue ajudar a tua filha? Não. Eu tenho certeza absoluta que ela sente esse abandono materno. E ela viveu comigo até os 25 anos e ela me sugou imensamente e ela me culpou pelo problema dela. Talvez muito, mas muito tempo. Talvez ainda dentro dela ainda existe isso, né? Porque a gente não sabe a dor que tá no outro. Eu tento deixar muito claro que eu estou aqui, que eu estou à disposição, que eu sou a mãe, mas eu não posso ir além do meu limite. Então, algumas mães, acreditem em mim, talvez não consigam ir além do que vocês permitem a elas, né? Olha só, todo o trabalho que eu faço, tudo que eu passo para vocês, todos os ensinamentos, eu sei exatamente aonde está a dor dela, não sei como é, mas sei onde está. Sei aonde poderia resolver essa dor, só que ela não quer ir num psicólogo. Ela não quer. E aí o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente julga, principalmente nas mães, tá? Cuidado, muito cuidado. Porque ninguém, ou quase sempre, nós julgamos pelo nosso sentir. Eu acho que sempre, vou colocar assim, nós julgamos pelo nosso sentir. Nós julgamos pelo que nós achamos que o outro está pensando, está achando. Minha mãe me abandonou. Por quê?
Primeiro, o teu sentimento é real e precisa ser olhado e precisa ser respeitado. E eu respeito imensamente o teu sentimento, porque, como eu falei, eu tenho dentro da minha casa, eu tenho na minha família várias situações iguaizinhas a que eu tô trazendo hoje para você. Eu tenho comigo mesma várias situações. Eu senti o abandono muito forte, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E o mais difícil é você se sentir abandonada com a mãe do teu lado, na tua frente. Você olhar para tua mãe e não reconhecer ela como sua mãe. Eu acho que isso pega mais. Então é uma ferida emocional de uma criança muito doída, muito doída. Eu curei essa ferida? Sim, eu cicatrizei essa ferida, né? Hoje eu consigo olhar para minha mãe e ver ela mãe. Mas tá a cicatriz ali. E a lembrança também. E dói de vez em quando. Quando nós temos alguns registros na nossa mente, no nosso coração, nas nossas células, registros do que aconteceu, por exemplo, um abandono, é um registro forte, é uma cicatriz forte, que sim, pode vir de vez em quando. Só que se eu me conheço, eu sei de onde está vindo isso. Eu tenho certeza. A grande sacada é exatamente isso. Saber de onde está vindo. Olha o que eu falei para você agora. Eu sei de onde vem algumas dores da minha filha, dos meus filhos, os 3. Eu sei de onde vem, né? Eu sei detectar. Eu não sei a dor, porque é deles. É um registro deles, misturado numa consciência que eles têm, uma consciência pessoal deles. Eu não consigo dimensionar o tamanho dessa dor, mas eu sei que existe. Eu sei que existem essas feridas. Eu sei que existem. E por que existem, da onde vêm. Mas eu não posso fazer absolutamente nada a respeito. Eu só posso. Entendam muito bem isso. E uma das pessoas que me falou sobre abandono, várias me falaram sobre elas. Então eu tô falando isso pra você que falou isso. Mas eu tô falando pra você que falou assim pra mim: meu marido se sente abandonado pelos pais. O que eu posso fazer? Ele vai o tempo todo pra validar esse abandono, tentar tirar você da vida dele. O tempo todo. E talvez ele consiga. Talvez não. Porque na verdade, as pessoas que têm essa ferida emocional, elas fazem o quê? Elas empurram os outros para fora para não sofrerem de novo. De novo eu vou ter essa dor. De novo eu vou passar por isso. Gente, isso é muito inconsciente. O nosso inconsciente, ele carrega 98% do que nós achamos, pensamos, vivemos. O nosso consciente filtra muita coisa, 98% das coisas. O nosso consciente filtra, ele não deixa que venha. Então, a gente precisa ter essa consciência. E é forte, é intenso. Não é tão fácil assim. Eu sei, eu já vivi. Eu vivo às vezes ainda, né? A minha cicatriz está aqui. De repente, quando eu vejo um abandono, esse caso desse menino, né? Da mãe, do padrasto, esse menininho que foi morto. Existiu um abandono dessa mãe, existiu uma fuga muito grande dessa mãe, né? Ninguém nunca imagina que uma história acabe dessa forma, né? E vejam só, se trancar no quarto para bater no menino era o quê? Era para que ninguém visse o ódio que ele tinha
de uma criança. Qual era a criança? A criança dele mesmo. É um estudo de caso bem complexo aí, né? Existe um ódio dele por ele mesmo absurdo. Dele criança, ele quer ser sempre adulto, né? Por quê? Porque certamente apanhou. Porque certamente passou por abusos emocionais também. Então, eu não consigo dar o que eu não tenho. Eu só dou o que eu tenho. Eu só emano para o outro exatamente o que está em mim. Por isso, cuidado tão grande com a nossa energia, com a nossa, né, com as nossas feridas emocionais, com o que a gente pensa, com o que a gente faz e principalmente com o que a gente julga no outro, tá? Essa mãe foi relapsa e ausente total. E hoje certamente a dor dela é imensa também. Então, a gente precisa detectar essas coisas dentro da gente, porque senão é mais fácil fecharmos os olhos, né? Quando coisas horríveis acontecerem na nossa volta. E acontecem o tempo todo, o dia inteiro. Eu conto sempre as histórias de quando eu trabalhei, né, na ação social e quando eu via crianças num sofrimento profundo, gente. Profundo. Essas cicatrizes emocionais calavam na alma dessa criança. É na alma mesmo que está tudo isso. Então, se você tem uma dor de abandono, certamente hoje você está sangrando o abandono. Então, olhar para essa mãe que abandonou, veja só, se a gente voltar um pouquinho, a gente percebe o quê? Existiu abandono quando você estava no útero da sua mãe? Ela te abandonou? Esse é o maior vínculo do bebê e da mamãe. O maior, o mais forte. O mais forte é mamãe e bebê, tá? Esse vínculo aqui dentro, no útero, né? Essa permissão que a mãe dá para que se instale ali uma nova vida e que essa vida sugue tudo dessa mulher, porque é isso que acontece, né? Quando tem uma gravidez, pensamentos, sentimentos, emoções, hormônios, tudo é para essa criança. Tudo. Então a gente precisa entender muito forte isso, que existiu sim um vínculo. Eu nunca tive mãe. Eu escuto muito essa frase. Teve. No vínculo que você teve do útero, essa era sua mãe real. Todo o resto é imaginário. Todo o resto é historinha. Todo o resto, na verdade, é uma mulher com limitações, com problemas, com dificuldades. É ou não é? Você que é mãe aqui, diz pra mim quantas dificuldades, quantas coisas você teve que brigar dentro de você. Quantas coisas você ainda briga dentro de você. Olha, eu contei a história da minha filha, né? Que eu visualizo, né? Esse sentimento de abandono, de rejeição nela. E como eu tenho que brigar comigo mesma para dizer, Eva, pare. Não é sua culpa. Você te deu o melhor. Eu tenho que ficar o tempo todo entre a mãe e a terapeuta. A terapeuta fala o tempo todo para essa mãe. Vocês acham que não? Fala o tempo todo para essa mãe. Ei, mãe, você fez o que você pôde. Porque existe sim. Quando uma mãe olha um filho e percebe que ele sente algumas situações... Veja, e eu tenho esse entendimento terapêutico. E uma mãe que não tem? E uma mãe que ainda é criança?
E uma mãe que não curou as suas feridas. E uma mãe que tem uma rejeição absurda também com ela. E o que ela faz? Ela sente que o filho está rejeitando. Ela não consegue olhar para o filho como outra pessoa. Ela entra no mesmo bolo. Ela não é. E aí o abandono, gente, ele é interessante porque ele é gerado das duas partes. O abandono não é gerado só pela mãe. A mãe abandona o filho abandona a mãe também. Para proteção. Já que você não me quis, eu também não te quero. E é o que acontece com você agora, adulta. É ou não é? Quando você inicia um processo de se sentir abandonada, porque é um registro que você já tem lá atrás, o que você faz? Você abandona. É mais fácil. A fuga é mais fácil. Aí a gente volta nesse caso do menino. O que essa mãe sente a respeito de tudo isso, né? Como ela via, né? Tem umas falas lá da empregada, eles estão no quarto. O que ela fazia? Ela demorava para vir para casa. Ela não vinha, ela não queria olhar. É muito complicado, né? É muito difícil. Marilene, como eu tive que trabalhar todo o tempo, tive que deixar meu filho com outras pessoas. E eu tenho um sentimento de abandono a eles. Não tenha, Marilene. Né? Foi o que você pôde fazer de melhor para eles. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Você deu o teu melhor para eles. Naquele momento era o que você podia fazer, tá? Fica tranquila. Vida de papeleira? Quero saber teu nome, gata. Uma criança sente abandono se a mãe trabalha, se sentindo trocado? Legal, boa pergunta. Compensa com essa da Marilene. Sente. A criança pode sentir sim um abandono quando a mãe trabalha o dia todo e mais ainda, quando a mãe se sente culpada por trabalhar o dia todo. Vejam que o que a criança sente é exatamente o que o adulto transmite para ela. Criança é virgem. Criança é livre. Criança não tem concepções. Criança não forma nada dentro da mente dela que não seja trabalhado com ela, aquilo. Olha que interessante. Se a mãe, por exemplo, no caso da minha filha, esse abandono da minha filha foi por quê? Porque eu me senti culpada o tempo todo por tudo. Como que eu tenho 2 crianças bem, de saúde, e a terceira nasce com tudo isso? Meu Deus, que dor! Gente, eu sofri muito, mas imensamente. E hoje, quando eu falo sobre isso, a cicatriz ainda tá ali, dói ainda. Quando eu olho para ela, é como eu falei agora, existe uma briga entre a terapeuta e a mãe aqui. A terapeuta dizendo, mãe, você não tem culpa, para com isso. Só que, claro, com o entendimento, com o autoconhecimento, isso ameniza. A gente consegue conversar com a gente. Mas lá, quando eu tinha 25 anos, gente, eu tinha 25 anos. Eu tinha 2 crianças pequenininhas ainda. 2 e uma de 4. Eu tinha 2 bebês em casa e nasceu um outro bebê com um monte de complicações sérias. Não era uma coisinha. Era assim, a senhora tem ciência de que a criança pode vir sem vida? Assine aqui, por favor. Era assim que funcionava. E era uma dor imensa, imensa, imensa. E eu forte dizia, pode levar, doutor. Eu tô esperando. E aí eu chorava no chuveiro. Porque eu não ia demonstrar essa fraqueza, né? Eu sempre fui assim, né? De não demonstro fraqueza. Eu sou forte. Mas é claro que eu não era isso o tempo todo. É claro que eu não sou isso o tempo todo, né?
É claro que eu ainda choro escondida. É claro. Né? Eu contei pra vocês que essa semana aí eu cheguei domingo, né? Que eu cheguei do curso, mexeu demais a semana comigo, com a morte da minha tia, né? Com o trabalho da criança ferida na segunda, que ia vir, né? Que eu já vou trabalhando antes. Domingo eu chorei muito. Era uma tristeza, uma tristeza? Não, eram várias. Eram muitas dores. São muitas cicatrizes que a gente tem e carrega. E que a gente vai levar a vida inteira trabalhando e não vai conseguir fazer tudo. E tá tudo bem, gente. Acolhe essa dor. Acolhe a tua fragilidade, né? Acolhe. Para que você possa acolher a fragilidade do outro. Como é que eu vou acolher a fragilidade da minha mãe? Né? Numa situação de abandono, numa situação que ela precisou de repente me deixar, que ela precisou trabalhar, se eu não acolho em mim as minhas fragilidades. Acolha. Acolha a tua fragilidade para que você não passe para o teu filho essa fragilidade. Então eu tenho consciência, como eu falei, eu sei de onde vem. Vem de mim. De mim. Do pai. Né? Vem de toda a situação deles quando criança. Claro que sim. Então tem como mudar isso, Eva? Não. Eu sou frágil, eu sou humana. Né? Eu sinto isso. Eu posso reverter isso? Posso. Eu posso olhar para isso. Né? Eu tenho essa sensação de que quando eu ia trabalhar, eu abandonava meu filho. O que ele sente? Abandono. Não tem outra coisa para ele sentir, né? Se eu tô sentindo isso, eu vou passar para quem? Para ele. Nossos filhos são exatamente as esponjas da gente. Eu costumo dizer muito isso. Os defeitos dos meus filhos e as qualidades eu assumo 50%. Porque os outros 50% é do pai. Eu não posso assumir o que é do pai. E aí é eles com o pai deles. Por isso que eu digo que eu faço a minha parte, né? Agora a parte que cabe ao pai é do pai. Eu não posso fazer. Eu não devo fazer. Eu não tenho que fazer. Porque é do pai. Então cuidado para vocês não se chicotearem em excesso. Tá? Meninas, mulheres, mães. Não façam isso. E cuidado para vocês não chicotearem um só. Só mãe. Tem pai também nessa história. E você traz dos dois todas as sensações, emoções, tudo que aconteceu na tua vida quando infância. Você absorveu deles, dois. E dos cuidadores também. Por exemplo, no meu caso, que me criei com a minha avó, com as minhas tias, com essa tia em especial que eu falei pra vocês que cometeu suicídio, ela tinha, assim, uma dificuldade emocional absurda. Tanto é que cometeu suicídio, né? As feridas emocionais dela eram muito intensas, muito fortes. Eu convivi com todas elas. Eu vejo isso todos os dias. Nas minhas reações. De repente eu tenho uma reação e eu digo, nossa, eu tô agindo exatamente como a minha tia. Porque, claro, eu trago essas feridas delas também. Então veja só, quando você deixa o seu filho com alguém, além das feridas emocionais que você coloca nele, gente, cuidado, você coloca nele inconsciente, né? Porque você sente, ele vai sentir, tá? Existem as outras pessoas também que fazem esse trabalho lindo de colocar feridas emocionais. Eu vejo muitas avós fazendo isso. Avós do meu amor. Cuidado. Ai, sua mãe, hein? Atrasada de novo. Não era pra chegar às 6? Ela tinha que sair do trabalho e vir pra cá pra pegar você. O que o filho sente? O que o filho sente? Puxa,
Eu não sou importante. Minha mãe passa em outro lugar para depois chegar aqui. Nossa, não acredito que a sua mãe foi fazer a unha essa hora em vez de vir buscar você. Outra. Gente, são frases bobas, idiotas até, que marcam e instalam ali uma ferida emocional na criança. E a ferida do abandono é forte, muito forte. A pessoa não consegue viver só. Vocês sabem que quando que eu entendi que eu tinha cicatrizado a minha ferida de abandono, foi quando eu comecei a amar a minha solidão. Foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu sempre estive com muitas pessoas rodeada, né? Eu casei muito nova, daí tinha casamento, daí tinha os filhos sempre comigo, aí tinha isso, aí tinha aquele outro, e aí separei, mas sempre tinha um namoradinho ali, um namoradinho aqui, meus filhos por aqui comigo, e tal, e os amigos, e minha casa sempre cheia, e aí casei de novo com uma família gigante, e acolhendo todo mundo, e trazendo todo mundo, e fazendo todo mundo ficar comigo, e isso, né? Então eu sempre me sentia completa. Não, claro que não. O abandono continuava comigo. Mas eu não me sentia sozinha, porque tinha sempre gente. Não, eu me sentia sozinha, mesmo no meio da multidão. Não é estar sozinha, é ser só. É diferente. E eu precisava compensar esse abandono da minha mãe e do meu pai, de alguma forma. E aí, quando eu me vi sozinha, né? Separei, minha filha foi embora e eu fiquei sozinha. Eu sofri pra caramba. Nossa, foi muito intenso. E ainda hoje vem sites de, nossa, tô sozinha. Eu falei ontem, né? Eu queria ter alguém aqui. Às vezes vem. Mas hoje não existe aquela solidão interna, aquele abandono lá dentro. Hoje existe, tá preenchido isso de alguma forma. Eu tomo essa mãe muito forte. Tá? Fernanda, minha mãe e irmã têm uma fidelidade muito grande. Pelo fato de minha irmã dar trabalho, me sentia muito abandonada, lutando pela aceitação dela. Hoje não me importo mais, mas mesmo assim as marcas me afetam sistemicamente. Fernanda, uma mãe, um pai, uma mãe, eles sempre vão tentar cuidar mais da criança mais frágil. Isso é a lei da selva. O animal que é doente fica ali, né, com a mamãe até melhorar. Os animais mais fortes vão para a vida. Só que, humanamente falando e sistemicamente falando, quando eu cuido demais dessa criança, eu enfraqueço ela. Perceba quem é a sua irmã e quem é você hoje no mundo. Quem é a forte e quem é a frágil. Mas isso é um instinto materno. Não se culpa uma mãe por isso. Eu fiz isso também, né? Minha filha era doente, eu precisava estar com ela. E o trabalho que você diz, a doença não é só a doença física, é a doença psíquica também. E a mãe se sente culpada em relação a essa doença. Então ela precisa compensar essa criança de qualquer jeito. E ela protege demais. E ela anula essa criança muitas vezes. Gente, eu tive que lutar imensamente para que isso não acontecesse comigo, tá? Desde o começo. E mesmo assim, fui ainda cobrada muitas vezes dos meus filhos. Você dá mais atenção para Dani. Então, e hoje talvez eles tenham feridas emocionais em relação a isso. Mas eles que lutem, né? E que vão se tratar. Eu não posso fazer nada. Eu não posso nem me sentir culpada a respeito. Na época foi o meu melhor.
Foi o que eu consegui fazer, gente. Então eu tô falando pra vocês um relato meu. Então imagine quantas mães acontece isso. Todas acontecem isso. Todas. A gente dá o nosso melhor naquele momento. A gente não para pra pensar. Tá? Então preste atenção. Existe uma dor que ninguém vê. Vou falar várias vezes essa frase, porque é uma frase muito boa. Existe uma dor que ninguém vê. Olha só, minha irmã é nula, impotente, desenvolveu depressão e culpa minha mãe. Isso desde a infância que descobri com a regressão que fiz nela. Gratidão, Eva. Vocês estão entendendo? E aí, quem levou vantagem nessa história toda? Sei lá, né? Eu acho que foi você, hein, Fer? Né? E claro, a mãe deu demais, o filho culpa sempre. Por quê? Porque a mãe se sentiu culpada. Eu só protejo muito porque eu sou culpada de alguma coisa nessa história. Então a culpa, a criança vai fazer o quê? O adulto depois, né? Vai culpar. Bora lá? Vamos olhar para essa mamãe? Vamos fazer um exercício? Então vamos lá. Puxa o ar lá em cima. Segura um pouquinho e solta. Puxa o ar lá em cima. Segura um pouquinho e solta. Mais uma vez. Puxa o ar lá em cima. E solta. Respire. Feche teus olhos. Esteja aqui comigo agora. Eu quero que você olhe agora a sua mãe na sua frente. Mas eu quero que você olhe que existe uma criança nessa mamãe. Que existe uma culpa, que existem dores, que existem feridas. E que existe abandono também. E que existe rejeição também. Existe tudo, porque ela é a mãe. É. A mãe imperfeita, a mãe que erra, a mãe que acerta. A mãe que busca o máximo, a mãe que dá o mínimo. Existe nessa mulher uma mãe que se culpa pelas imperfeições dos filhos porque ela fez e gerou esses filhos. Existe uma mãe que protege os filhos imensamente, mas que de repente se vê abandonada por eles. Existe uma mãe que gera no filho a culpa, que gera no filho o abandono, que gera no filho a rejeição. Existe uma mãe. Mas exatamente essa mãe que você está aí na tua frente agora, olhando para ela fez você. E nesse momento, olhe para você, mexe tuas mãos. Ela fez essas mãos. Os pés, as pernas, os braços. Ela fez. Ela gerou dentro do ventre dela exatamente tudo que você é. Se ela passou para você, se respingou em você as dores que ela tem, acredite,
Ela não queria isso. Não. Essa mãe certamente muitas vezes empurrou você para que você não sofresse. Então, nesse momento, eu quero que você olhe para essa mãe. Mas eu quero que você olhe com a ternura que você olha para uma pessoa que você ama muito. Para a pessoa mais importante da tua vida. Porque ela é. Ela te deu a vida que você tem. Então olhe para ela. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a ferida ainda está muito latente, que a dor que ninguém vê, você vê em você. Eu sei que é difícil. Para mim também, às vezes é. Mas eu quero que você olhe para essa mãe e diga: gratidão. Gratidão, mamãe. Gratidão, mamãe, por deixar eu nascer. Quero que você respire bem profundo agora. E olhe para mim. Ela deixou você nascer. Sim, sim. Deu tudo certo. Exatamente. Gente, que coisa, hein? Uau! Meu coração tá aqui, ó, em frangalhos também.